Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondido uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tem vários temas que se colocam nas leituras de hoje, e já na entrada a gente viu, a gente vai à missa para se alimentar de duas coisas. A palavra, não somos somente um corpo, não é? Também a inteligência tem que se alimentar. É o azar do mundo, exatamente, que não se alimenta da palavra e da verdade. Mas ainda no mundo de hoje, que é o mundo da imagem, da superficialidade total, não chegamos a lugar nenhum. Por quê? Porque queira ou não queira, não depende de nós, nós temos uma alma, nascemos com ela. Como nascemos com o corpo. E o corpo, desde criança, quem não chora não mama. Porque tem fome. E assim também, não é um luxo, religiosidade não é um luxo, não é uma opção dominical. E a essência do nosso ser humano. Essência do nosso ser humano. E nós precisamos desta palavra da verdade. Palavra da verdade, não palavras de sabedoria humana. Porque com o anúncio do cristianismo, de Cristo, vocês viram na segunda leitura, eu não anunciei entre vós com sabedoria humana. São Paulo já tinha fracassado antes de ir a Coríntios. Não era corintiano, porque ainda não tinha o time do Corinthians, era Coríntios mesmo, a cidade. E ele tinha passado por Atenas. Nos Atos dos Apóstolos está escrito isso. E Atenas era o centro da cultura. Roma dominava com o poder das armas, mas Atenas tinha permanecido o centro da cultura, tanto que os reflexos de Atenas ainda estão nos dias de hoje, nas comédias, tragédias que se apresentam nos teatros do mundo inteiro, ainda dos gregos que fizeram a história, a ciência, tudo nasceu lá. Então convidaram ele, naquela época, era um pouco como os crentes hoje, que só que os crentes de maneira diferente lá, eles começavam a conversar na praça com as pessoas. Então em Atenas queria ouvir novidades que vinham de fora. Diz, o que é esse homem aqui? O que está anunciando? Que os mortos ressuscitam? Que história é esta?
e convidar ele para ir lá no centro, no círculo cultural deles, o Aeropago, para ele explicar esta história. Aí ele floreou a coisa. Atenienses, eu vi que vocês são as pessoas mais religiosas do mundo. Vocês levantaram estátuas, templos ao monte de deuses, mas também no meio deles tem o altar ao Deus desconhecido. Então ele entrou na deles. Este Deus desconhecido eu venho anunciar, etc, etc, etc. Conseguiu nada. Mas a certa altura falou, este Deus se manifestou no homem, Jesus de Nazaré, que viveu poucos anos atrás, lá na Galileia, e que ele foi morto e ressuscitou. Falaram, o quê? Ressuscitou? Escuta, vamos te ouvir outra vez sobre esta história. E não consegui nada. Está me lembrando aqui o primeiro encontro de jovens que eu fiz. Recém-chegado, saído. A maior parte, tinha poucos universitários naquela época. Então era a elite da malandragem, da cultura de Caçapava. Falei, vou arrasar aqui. Joguei por cima deles toda a minha cultura. Lembro bem. Aquilo me marcou pelo resto da vida. E eles ficaram lá. A gente estava na Fazenda da Glória, aqui em Caçapava. Silêncio absoluto nas montanhas, nada. Quando fomos para a capela, tocou um sambão que eu vou te contar, viu? Nunca tinha se ouvido uma música. E no lugar de rezar os jovens, ficava se mexendo ao ritmo do sambão. Saímos de lá. Eu saí arrasado. Minha nossa, tinha jogado toda a minha cultura em cima deles. Nada. A gente sentou na mesa. Um líder estava escrevendo o 5º evangelho para demonstrar que Cristo não era Deus. Falou, eu nunca vou acreditar que este Cristo... A história, como se repete, há 2000 anos de distância, não? História simples da vida humana e da fé cristã. Quando São Paulo falou que aquele homem tinha ressuscitado, falou, esta história é para boi dormir. Vamos te ouvir outra vez. E falou, eu nunca vou acreditar que Cristo é Filho de Deus, que Ele seja Deus. Só se caiu uma teia na minha cabeça, como o padre Vieira, que se converteu. Não. E outro falou, eu nunca, não, estou muito bem na minha vida, não acredito em nada. Gente, o ambiente psicológico era tão contrário que o arroz não cozinhou. Que influencia a matéria psíquica, não? Arroz não cozinhou. Atrasar mais 10 minutos, não estava cozido. Mais 10 minutos, não estava cozido. Aparecido que preparava as cruzes lá na igreja, na espera daquele primeiro encontro dos jovens. E ele era coroinha lá. Aí, falei, vamos comer arroz cru. Arroz estava só amolecido. Vocês que cozinham, mais de 40 minutos, arroz é para virar papa, não é? Estava cru. Nós comemos. Aí, como eles tinham me desafiado, por que estou contando isto? Para vocês compreenderem que quem conduz a história é o Espírito de Deus. Não é nenhuma sabedoria humana. Não é nenhuma teologia. É o Espírito de Deus. É a graça de Deus.
ela nos toca profundamente e muda a nossa existência. Por quê? Porque nos faz experimentar coisas novas, mas que estão dentro de nós. Se não tiver esta experiência de Deus dentro da gente, não muda absolutamente nada. Nós somos uma casca impenetrável. A nossa maneira de pensar, a nossa cultura, a nossa maneira até de ver a religião, não muda absolutamente nada. E pior, é mais fácil pregar o Evangelho aos pagãos do que aos cristãos, que se acostumam com a sua maneira de ver a religiosidade de certa forma. Aí eu lembro que comecei a me desafiar e falei, religiosidade, religião, é para mulheres e mulheres velhas, viu? Você é jovem, eu tinha 30 anos. Vem conosco, vem se divertir. Ir para o céu para quê? Papinha de criança. Vem para o inferno. No inferno tem churrasco, tem mulherada, tem tudo. É melhor ficar junto no inferno do que comer papinha de criança, religiosidade, né? Aí, este desafio, eu estava jogando toda a minha fé, a minha vocação. Aí me retirei no quarto, eu lembro. A única coisa que sobrava para mim era fugir de noite, derrotado. Como eu sou muito humilde e aceito tranquilamente a derrota, não é? Aí o meu orgulho, uma dor de cabeça, não aguentava mais. Mas certa altura eu levanto da cama, na frente, tinha o Alckmin, era o primo do governador que trabalhava comigo. O Alckmin estava dando uma palestra lá, de 1 hora e 5, 1h10, 1h15, 1h20. Eu levanto e falei, chega, vamos encerrar o encontro, perdi, vamos embora. E tive a sensatez estúpida de gente orgulhosa como eu era, de dizer, Deus, eu não posso fazer mais nada, se vire. É como se eu convertesse as pessoas, não? Deus, se vire. E ele se virou. Eu não venho anunciar Jesus Cristo com sabedoria humana, mas com o poder do Espírito. Quando eu abri a porta para parar o encontro e voltar todo mundo para casa, um silêncio absoluto, o André Alckmin estava fazendo o sinal da cruz, e vi ele sair com o rapaz que tinha falado que não queria acreditar que Cristo era Filho de Deus. Abraçados, chorando os dois, falei, onde que os dois vão? Estou indo para a capela rezar. Eu acho que, não sei se consegui aterrissar, porque estava navegando lá nas alturas do vazio. Outro que falou que nunca teria se confessado na vida, foi, procurou, falei, eu queria me confessar. O senhor me ajuda? Eu falei, eu te ajudo sim, te ajudo sim. Era eu que estava saindo. Aí começou, gente, confessar a todos, até a pessoa que devia vir para dar palestra não apareceu. Deu tempo para confessar todo mundo que queria se confessar. Foi a primeira vez que eu respirei o ar. E respirando o ar, eu respirava a paz. Aquele espírito que não deixou cozinhar o almoço, depois da confissão de quase todos eles, acho que era 21, confessaram os 18. A gente sentava lá e respirava. Era Deus no meio da gente.
Então, até que a gente não muda essa atitude, seja para nós que anunciamos a palavra. Eu vim anunciar, depois que apanhou também feio São Paulo, eu não quis saber de sabedoria humana. Eu só anunciei Cristo e Cristo crucificado. Porque a história daquilo que a gente chama salvação é um acontecimento real, como é real a criação do universo. É algo palpável. Se admitimos que Deus criou o universo, nós temos na frente algo real. Como quando você realiza alguma coisa, você mostra aquilo que realizou, aquilo que plantou, aquilo que... Entendeu? Então a redenção também não é uma filosofia, uma maneira de pensar, uma crença. É um acontecimento. É o grande acontecimento. Onde está? Quando Deus se fez homem, mas não é. Posso explicar isso? É e não é. Porque Deus se fez homem, Ele poderia ter vindo sobre a terra, fez todos aqueles milagres que a gente lê no Evangelho, sarou os mudos, deu a palavra aos mudos, sarou os cegos, etc., ressuscitou os mortos. Maravilhoso, ele ficava um ídolo, mas não tinha entrado em comunhão com a humanidade. E quando é que ele entrou em comunhão com a humanidade? Quando ele assumiu o pecado do mundo, os males da humanidade. Isto foi na cruz. Ele não poderia eliminar o mal do mundo se o mal não entrasse em contato. Isso é problema fisiológico, é problema de medicina, gente. Você não pode sarar do mal que está dentro do teu corpo se o antibiótico não atingir o mal e não matar o vírus do mal. A redenção não vem de nós. Deus não nos pede de sermos melhores ou piores, não. Ele nos pede para sermos salvos. E salvos quer dizer passar da morte para a vida. A morte em tudo quanto é sentido. Morte do coração, que se transforma em egoísmo. Morte psíquica, com todos os seus efeitos de depressão, etc, etc, etc. Morte de inteligência, que se torna pobre, pequenininha a nossa inteligência, que é feita para acudir e para compreender o universo inteiro. É morte depois física, que é o fim de toda a existência humana. Tanto que ninguém de nós gosta de pensar na sua própria morte, mas que virá, virá. Compreende? Então todos esses males, e mais ainda que a gente não conhece, mas que existem, ele assumiu sobre si. Por que ele assumiu sobre si? E eu me pergunto muitas vezes, como é que ele conseguiu assumir sobre si? Eu fiz uma imagem para mim, que depois não é minha, eu pego dos evangelhos, da carta aos Efésios, que ele, o universo inteiro foi criado por ele e foi criado em função dele. Então o universo inteiro é feito para Cristo, tem que voltar para Cristo, que é a vida. E se não voltar para Cristo, só para Cristo, que é a vida, vai ficar o quê? Naquilo que não é Cristo, que é a morte. Só que é uma morte viva. Então muda até a ideia do inferno e do céu e do paraíso, que não é mais o prêmio ou o castigo. Muda totalmente.
Se você não está na vida, você estará na morte. Porque fora de Cristo não existe vida. Este é o princípio básico da nossa fé cristã. Então foi na cruz que ele eliminou o pecado do mundo. É por isso que nós temos depois como consequência lógica a ressurreição dos mortos. Porque foi eliminado o último mal que atinge a humanidade, que é a própria morte, e ele, logicamente, consequência lógica. E como quando o médico faz uma cirurgia, arranca o mal que está te destruindo, qual é a lógica? Que você sabe, não é? Então veja, até a ressurreição de Cristo se transforma numa lógica da vida. Tirado o mal que causou a morte, ele devolve uma vida. Lógico, não vamos entrar na segunda parte. Esta vida divina que ele trouxe, que nós chamamos de vida eterna, etc, etc. Mas ela atinge também o próprio corpo que se submete a esta força maior, que é o poder de Deus sobre nós. Então o próprio corpo é reestruturado. Fala São Paulo que morre o corpo psíquico. O que é o corpo psíquico? A nossa maneira de ser humana. E renasce o corpo, prestemos bem atenção, espiritual. Os meus movimentos não são dominados mais pela minha psique, que pode ser afeto, ódio, rancor, sentimento negativo, e aí por diante. Os meus movimentos são dominados pelo Espírito de Deus, que é puro amor, pura doação. Porque ele está tão cheio de vida que não precisa de nada, por isso que ele consegue amar. Então o que acontece isto? Que, analisando o corpo humano, se você tem uma dor, você sente aquela dor. Se você tem um AVC, ou derrame, vamos chamar, eu gosto mais de nomes antigos. Você tem um derrame que te corta a comunicação nervosa de uma perna, de um braço com o cérebro. Você sente dor na perna? Não. Não está ligado ao cérebro. Quer dizer, o que te faz sentir a dor? É o cérebro. Não é tanto a perna. É o cérebro que te dá dor. E Cristo é o cérebro do universo. Tudo está ligado a Ele. Por isso que a imoralidade se torna tranquila. Por quê? Porque não está ligada ao cérebro. Então não tem razão de ser. Por isso que você pode roubar tranquilamente, propinas, assim, tranquilamente, com a maior consciência. Me dizia Tony uma vez que perguntava aos operários da fábrica dele: mas escuta, você votou em fulano, ciclano? Votei sim, mas você não sabe que ele é um ladrão? É a vez dele. É a vez dele. Entendeu? É a vez dele. Se eu estivesse lá, faria a mesma coisa, seria a minha vez. Esta é a lógica. Se perdeu o conceito daquilo que é honestidade. E não adianta você fazer as leis para combater a corrupção se você não transforma os corações corruptos. Não adianta você fazer a guerra à droga, aos traficantes,
Se você não consegue eliminar os drogados que compram a droga, é uma batalha perdida, a gente tem consequências gravíssimas. Uma visão errada da humanidade tem consequências gravíssimas. No mundo de hoje se estão enchendo as cadeias por causa da droga, com todas as consequências que tem. Não tem mais as guerras de um país contra o outro para domínio de um terreno. É uma guerra simplesmente contra os traficantes da droga. Vocês estão entendendo bem o que quer dizer o anúncio do Evangelho ao mundo? Mas eu ouço um monte de filosofias, mestres de ciências, mas ninguém fala que precisa transformar o coração do ser humano. Você vê, estão construindo muros. Muros, barreiras, quilômetros. Além do mais, que não tem nada de novo debaixo do sol, viu? Os chineses já fizeram a grande muralha chinesa e acabaram invadidos. Os romanos fizeram a grande muralha lá no norte da Inglaterra e acabaram perdendo o império, porque se corromperam por dentro. E aí por dentro. Não sei se consigo transmitir a vocês, pelo menos crescer um pouquinho como reflexão, a consequência que tem o anúncio verdadeiro do Evangelho. Ele é grandioso. É a única força que pode transformar o mundo, que pode transformar as famílias, que pode transformar as pessoas. E com o Evangelho, da morte se passa para a vida, do desespero se passa para a esperança, da tristeza se passa para a alegria. Mas é preciso passar pelo crivo da cruz. Sem a cruz não existe redenção. Já que a Terezinha está aqui, que foi uma das primeiras a trabalhar lá para o hospital, quando construímos o hospital de Jacareí, a pergunta que eu fiz a todo mundo, o porquê do hospital, ninguém entendeu, ou eu não consegui transmitir. Não vou dizer que a gente é burra, você sabe, ou eu não consegui transmitir. Não era construir um hospital. Einstein, sírio-libanês, finalidade não é esta. A minha missão como evangelizador era transmitir o Evangelho através das obras. Eu perguntei a todo mundo, simples, analfabetas, gente culta, como perguntaria para vocês aqui agora, quando é que Cristo nos salvou? Quando deu comida, problema social grande, não é? Matar a fome no mundo. É? Brasil, fome zero. Tá, deu no que deu. Quando deu comida a 5.000 pessoas, ou quando morreu na cruz? Cada um responde dentro de si. Todos responderam. Quando morreu na cruz. Então a ideia qual era? Por isso que até a própria forma do hospital é diferente. Com a capela ao centro. Que quando se rezasse a missa, isso para vocês verem como pode ser prático o cristianismo. E como tem valores que nós jogamos fora. Nós jogamos fora. A igreja no centro, para que quem nascesse, a maternidade, nascesse para a vida, que era Cristo. Quem estava sofrendo? Enfermeiros e médicos.
quando se rezava a missa à tarde, no ofertório, que a gente está tão acostumado a colocar um dinheirinho no ofertório, não é? E esse é o ofertório das nossas igrejas, não é? Ou estou errado? É? O ofertório é a nossa vida. Para que junto com aquela hóstia se oferecesse a Deus. Enfim, sabe que na minha intenção que era levantar um calvário no Vale do Paraíba. Para que todas aquelas dores oferecidas em comunhão com a cruz de Cristo salvassem a humanidade. Esta é a visão cristã da vida. Por isso que São Paulo anunciava Cristo é Cristo crucificado, que é o segredo onde se encontra todo o mal do mundo com toda a potência criadora e redentora de Deus. Naquele homem colocado na cruz. Só mais uma coisinha que se coloca, eu li muitos livros de piedosos, etc., mas nunca me convenceram. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus que fala, tenho sede. E todo mundo fala, tenho sede de almas. Não é. Não é. Ele tinha sede mesmo. Porque estava morrendo sufocado. E meu Deus, por que me abandonaste? É o nosso grito. Porque naquele instante não era ele não tinha pecado. Éramos nós que estávamos nele, porque ele tinha assumido a nossa vida. Então, naquele instante, meu Deus, por que me abandonaste? É o nosso pequeno, meu Deus, quando acontece alguma coisa mais forte que não conseguimos. Meu Deus, me ajude. Que não sentimos mais. Como ele sentia mais em profundidade, ele experimentou, como disse, como cabeça do corpo, que a humanidade inteira, sentiu tudo este fel, este amargo do mal. E na sua sensação íntima da alma, do mal que o atingia, ele perdeu quase a conexão com Deus. Qual foi a sua salvação? Poderia entrar em desespero, Deus me abandonou. Ou poderia entrar numa confiança total. Pai, nas tuas mãos, mesmo na maior escuridão do mundo, nas tuas mãos se entrego o meu espírito. É Deus que é Criador, Deus que é fonte da vida, Deus que é luz, fez o que fez. Fez brotar uma nova humanidade. Esta é a cruz de Cristo. Cristianismo, repito, não é sabedoria humana, não é ciência científica, é o encontro de Deus com a humanidade e da humanidade com Deus em Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,